Demônios na igreja. Você vive em uma era como nenhuma outra. Você vive em uma era onde há uma grande apostasia. Você vive em uma era que chama o bem de mal e o mal de bem. Você vive em uma era onde os homens amam mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más. Você vive em uma era onde os limites divinos foram removidos pelo próprio tecido da sociedade. Você vive em uma era onde o amor de muitos esfriou. Você vive em uma era onde homens e mulheres adoram Mamon. Você vive em uma era onde a humanidade adora nos altares de Baal, Astarote e Moloque. Você vive em uma era onde a humanidade está sendo preparada para adorar o anticristo e aceitar sua marca. Você vive em uma era onde homens e mulheres são amantes do prazer mais do que amantes de Deus. Você vive em uma era onde a humanidade adora no altar do amor próprio, da autoadmiração, da autoexaltação. Você vive em uma era onde espíritos impuros habitam. Você vive em uma era onde principados, potestades, governantes das trevas e maldade espiritual em lugares altos habitam. Você vive em uma era onde espíritos sedutores habitam. Você vive em uma era onde demônios e o diabo estão presentes. Você vive em uma era onde as profecias bíblicas estão se desdobrando diante dos seus olhos. Você vive em uma era de engano, uma era onde os fundamentos da verdade estão constantemente sob ataque. Você vive em uma era onde as próprias instituições que deveriam ser pilares de luz são frequentemente infiltradas por sombras. Meus queridos irmãos, a igreja não está isenta desta infiltração. Estamos testemunhando um tempo onde dentro das sagradas paredes de nossos santuários há uma presença sinistra que se esconde. Há demônios em algumas igrejas. Não se trata das possessões demoníacas teatrais que vemos nos filmes ou em algumas igrejas. Não é sobre pessoas levitando ou aparições estranhas, mas é algo muito mais sutil e muito mais perigoso. São os demônios de falsas doutrinas, de verdades distorcidas, de ensinamentos enganosos que têm origem demoníaca. Você já se sentou em um banco de igreja ou ouviu um sermão online e sentiu que algo não estava certo, que o que você está ouvindo simplesmente não se alinha com as Escrituras? Isso porque há uma batalha, uma guerra espiritual rugindo dentro das próprias paredes da igreja. É uma guerra insidiosa, onde o inimigo não vem com tridentes, mas com palavras suaves e ensinamentos carismáticos, levando muitos ao erro. Agora quero levá-lo a uma passagem na Bíblia, 1 Timóteo 4, verso 1, onde nos alerta. Ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que estamos vivenciando, o que muitos de nós estamos testemunhando, é exatamente isso. Neste sermão, especificamente quando falamos sobre demônios na igreja, não estamos falando sobre as criaturas literais, mas sobre esses falsos ensinamentos que têm origem demoníaca. São as doutrinas de demônios e elas estão aqui. É hora de abrir nossos olhos e discernir os tempos. É hora de guardar nossa fé, de ser vigilantes e manter firme os verdadeiros ensinamentos de Cristo. Embora os próprios demônios não estejam pregando nos púlpitos dessas igrejas, seus ensinamentos estão sendo ensinados por seres humanos. Isso é tão eficaz quanto os próprios demônios pregando. Quando falamos de doutrina, estamos falando de um ensinamento ou um conjunto de princípios. Então, quando nos deparamos com o termo doutrinas de demônios na Escritura, o que estamos vendo são os ensinamentos ou princípios propostos por demônios. Agora, a palavra doutrina pode ser usada em referência aos ensinamentos bíblicos de uma igreja ou até mesmo de um pastor. Mas quando Paulo escreveu para Timóteo em 1 Timóteo 4, verso 1, ele estava alertando-o sobre os ensinamentos ímpios e errôneos que vêm diretamente de Satanás e seus demônios. Essas não são apenas ideias inofensivas, são perigosamente enganosas.
Aqueles que são enredados por essas doutrinas de demônios, a Escritura nos diz, se desviarão da fé. Isso significa que se afastarão das verdades fundamentais que prezamos sobre o Evangelho de Cristo. Deixe-me enfatizar isso. Aderir às doutrinas de demônios não é apenas um pequeno erro. É um sério desvio da verdade do Evangelho de Cristo. É literalmente uma questão de céu e inferno. Há professores e igrejas por todo este país que estão ensinando doutrinas e crenças literalmente do próprio poço do inferno. Eles estão ensinando coisas que são completamente contra os ensinamentos da Bíblia. Em algumas igrejas, eles nem mesmo usam a Bíblia. Eles nem mesmo veem a Bíblia como a palavra de Deus. Recentemente ouvi um sermão sobre como Jesus é um dos muitos caminhos para Deus. Você consegue imaginar? Recentemente ouvi um pregador tentar torcer as Escrituras para argumentar, adotar e defender seu estilo de vida pecaminoso. E sabe, o que ouvi não me choca, na verdade me assusta. Sim, escolhi as palavras certas. O que estou prestes a dizer me assusta, e deveria assustar você também. Esses falsos professores que pregavam doutrinas de demônios, suas igrejas estavam cheias, suas congregações estavam cheias. Literalmente, centenas de pessoas foram enganadas, concordando com um pastor que estava torcendo as Escrituras e promovendo doutrinas de demônios. Agora, o que realmente me assustou foi apenas quantos estavam em sua congregação. Mesmo um olhar superficial na Bíblia diria que essa pessoa está ensinando um erro, mas suas igrejas estavam cheias. Quero que você pense no pior falso profeta que já viu e olhe para a congregação. Apenas observe a quantidade de pessoas que estavam sentadas e ouvindo essa pessoa, que genuinamente acreditam que são homens ou mulheres de Deus, quando na verdade são lobos em pele de cordeiro. Honestamente, me assustou. Apenas o grande volume de pessoas que estão sendo enganadas, que estão sendo levadas pelo caminho errado, pela doutrina dos demônios e pelos ministros que pregam essas doutrinas. O número de pessoas em sua congregação me mostrou várias coisas. O engano é real. O engano é poderoso e as doutrinas dos demônios não são para serem brincadas. 2. O pior do engano é que aqueles que estão sendo enganados nem sequer sabem que estão sendo enganados. 3. Confie na Bíblia e somente na Bíblia, porque quando você está no ministério há tanto tempo quanto eu, você vê pessoas que começam com doutrina sólida e boas intenções, e em algum momento ao longo do caminho começam a propagar doutrinas de demônios. Confie na Bíblia, não em homens. Homens mudam, mulheres mudam, a Bíblia nunca muda. Se você está confuso, vá para a Bíblia. Se você está perdido, vá para a Bíblia. Se você está inseguro sobre um tópico, vá para a Bíblia. Sua autoridade final não é um homem, mulher, igreja, congregação, denominação. Uma visão que você viu, um sonho que você sonhou, sua mãe ou seu pai. Não, sua autoridade final, se você é um cristão, é a Bíblia Sagrada. As pessoas mudam. A palavra de Deus nunca muda. Há um aumento nas igrejas pregando doutrinas de demônios em nossa era digital contemporânea. O aumento nos ensinamentos, doutrinas e movimentos espirituais é sem precedentes. A internet fornece uma plataforma para vozes de todas as perspectivas teológicas, incluindo inúmeros autoproclamados profetas. Há tantos autoproclamados operadores de milagres, há tantos autoproclamados bispos. Todos na era de hoje se dão um título. Eu sou pastor fulano de tal, ou bispo fulano de tal, apóstolo fulano de tal, eu sou profeta fulano de tal, ou profetisa fulana de tal. Você sabe qual título a Bíblia dá a Moisés em sua morte? Deuteronômio 34, verso 5 diz: Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Moisés, o servo do Senhor. Moisés humilde foi um homem com quem Deus falou em uma sarça ardente. Moisés é um homem que transformou um cajado em uma cobra. Moisés é um homem que fez o rio Nilo se transformar em sangue. Moisés é um homem que chamou as pragas para cobrir a terra do Egito.
Moisés é um homem através do qual Deus provocou a morte dos primogênitos no Egito. Moisés é um homem que tornou amarga a água doce em Mara. Moisés é um homem que fez brotar água de uma rocha em Horebe. Moisés é um homem que fez descer maná do céu. Moisés é um homem que apareceu com a glória do Senhor no Monte Sinai. Moisés é um homem que fez brotar água de uma rocha em Cádiz. Moisés é um homem que subiu ao Monte Sinai e recebeu os 10 mandamentos de Deus. Moisés é um homem que viu as costas de Deus. Moisés é um homem cujo rosto brilhou depois de estar na presença de Deus. E ainda assim a Bíblia o descreve simplesmente como o servo do Senhor. Com tudo o que fez em sua vida, ele é simplesmente o servo do Senhor. Isso é o que todos nós deveríamos aspirar. Recentemente, houve uma tendência massiva na internet, onde mais e mais pessoas estão alegando ter ido ao céu ou ao inferno. Ao ouvir tais coisas, tenha muito cuidado para que a pessoa não esteja divulgando doutrinas de demônios. Menciono isso porque recentemente eu vi um vídeo de um jovem que afirmava ter ido tanto ao céu quanto ao inferno. E as coisas que ele afirmou contradiziam a palavra de Deus. A verdade é que Deus pode levar alguém ao inferno ou ao céu, porque Ele é Deus. Ele não é responsável perante mim ou você. No entanto, nossa autoridade deve estar enraizada na Bíblia e não na experiência pessoal de alguém. As experiências pessoais das pessoas não superam a palavra de Deus. Tenha cuidado para não estar ouvindo uma doutrina de demônios. A coisa mais segura a fazer é se ater à sua Bíblia. O que o pai Abraão disse ao homem rico quando ele morreu foi para o inferno e tentou enviar uma mensagem de volta para seus irmãos na terra. Lucas 16, versos 29 ao 31. Abraão lhe disse: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele respondeu: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, eles se arrependerão. Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A palavra de Deus é sua autoridade final. Se um ser humano diz algo contrário à palavra de Deus, descarte o que ele disse. Se o mais belo anjo santo se aproximar de você, dizendo qualquer coisa fora da palavra de Deus, descarte. Satanás e seus demônios sabem como nos manipular, e é por isso que as doutrinas de demônios são tão eficazes. Pense em quanto tempo ele está por aí. Considere há quanto tempo Satanás e seus demônios estão nesta terra. Quantas diferentes gerações de seres humanos eles enganaram ao longo dos séculos. Tenho certeza de que, ao longo das décadas, Satanás e seus demônios passaram a conhecer muito bem os seres humanos. Satanás e seus demônios são seres inteligentes, mais sábios e mais espertos do que você e eu. Quando nos aprofundamos na compreensão da natureza e do escopo das práticas enganosas, percebemos que as doutrinas de demônios são elaboradas com a intenção de afastar as pessoas da verdade. A única maneira de nos protegermos de tais enganos é estando alicerçados em uma base inabalável, que é a palavra de Deus. Ao nos imergirmos consistentemente nas Escrituras, não apenas adquirimos conhecimento, mas também cultivamos discernimento. Ler a Bíblia nos equipa com uma bússola espiritual, direcionando-nos para o caminho da retidão. O estudo regular dos textos sagrados nos torna familiares com os ensinamentos, promessas e mandamentos de Deus. Essa familiaridade atua como nosso escudo, protegendo-nos de falsidades que podem vir disfarçadas em argumentos aparentemente inocentes ou lógicos. Além disso, esse engajamento consistente com a palavra de Deus nutre nossa intuição espiritual. Quando estamos profundamente enraizados em seus ensinamentos, nossas almas desenvolvem uma sensibilidade aguçada para coisas que não se alinham com seus princípios. Assim como um músico experiente pode detectar instantaneamente uma nota falsa em uma sinfonia, um coração imerso em ensinamentos divinos pode imediatamente perceber qualquer desvio das doutrinas sagradas.
Em um mundo cheio de distrações e inúmeras vozes, cada uma clamando por atenção, é fácil ser influenciado por argumentos eloquentes que parecem sólidos na superfície, mas são fundamentalmente falhos. É aí que a importância de conhecer a palavra de Deus se torna evidente. Quando estamos familiarizados com o que Deus diz sobre qualquer assunto, qualquer variação ou contradição a isso imediatamente levanta um alerta vermelho, alertando-nos sobre um possível engano. Em essência, para verdadeiramente identificar e combater as doutrinas de demônios, é preciso estar fortalecido com o conhecimento e entendimento da palavra divina. Assim como um edifício com uma fundação forte pode resistir a tempestades, um crente fortificado com as Escrituras pode resistir ao ataque de ensinamentos enganosos. A Bíblia não é apenas um livro, é uma ferramenta viva de defesa e orientação para todos aqueles que buscam caminhar na verdade em meio a um mundo cheio de ilusões. Satanás e seus demônios, com seus milênios de experiência, aperfeiçoaram a arte do engano, tornando ainda mais crucial para os crentes se alicerçarem nas Escrituras. Somente ao imergir consistentemente na palavra de Deus, pode-se desenvolver o discernimento para identificar e combater essas doutrinas demoníacas e permanecer firme na fé. Em meio às turbulências deste mundo, onde as doutrinas de demônios tecem suas seduções, convido você a um momento de reflexão e renovação. Lembre-se, a verdadeira sabedoria e proteção residem na palavra de Deus, um farol que ilumina nosso caminho em meio às sombras da enganação. Como árvores plantadas junto a rios de águas vivas, que nossas raízes se aprofundem nas sagradas Escrituras, nutrindo nossa fé e discernimento. Neste instante, faço um chamado ao arrependimento, um convite para voltar-se a Cristo, a verdadeira fonte de salvação e esperança. Que cada um de nós possa reconhecer a necessidade de um Salvador em nossas vidas, compreendendo que, em meio às falhas e desvios, há um amor redentor esperando para nos abraçar. Arrependamo-nos, pois, e busquemos refúgio em Jesus, cujo sacrifício na cruz nos oferece a promessa de uma vida transformada, repleta de paz e verdadeira alegria. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.